E aí galera, beleza? Eu não sei muito bem que galera, porque eu apareço nesse canal a cada um ano e eu faço um vídeo de sumo. Mas tô aqui de volta porque eu tava querendo fazer vídeo faz um tempo. E aí eu tava muito em crise existencial essa semana, eu tava muito em crise existencial, tipo, mesmo. Então eu falei, ok, já que eu tenho que fazer algum vídeo, já que eu quero muito fazer e eu tava vendo muito assistindo alguns filmes que tem muito esse tema, eu quero falar um pouco sobre alguns aqui pra você que tá em seus 20 e poucos anos e talvez também tenha muitas crises existenciais que nem eu. O primeiro filme que eu vou falar é o Inside, do Boo Burnham. Ele tem na Netflix, então se você quiser assistir, tá lá. Mas esse é um filme que, ele não é bem um filme comum, ele é mais um especial que ele fez durante a pandemia. Então esse filme vai se passar durante 1 ano e meio ali, né? Ele gravou durante toda a época da pandemia. E ele vai trazer muitos questionamentos sobre vida e sobre tempo e sobre você estar envelhecendo e sentir que não fez o bastante. E ele traz muito também os temas da própria pandemia, sobre ficar muito em casa e como tipo, as pessoas estão meio pirando. Ele fala muito sobre tecnologia e como isso está influenciando a gente. E são temas que eu gosto muito de pensar sobre e que eu penso até demais às vezes sobre eles. Mas eu me identifiquei, porque eu tô com 27 anos e, sei lá, eu também sinto que eu não fiz muita coisa, sabe? Tipo, parece que eu deveria ter feito mais. E eu não sei se isso é um sentimento meu ou um sentimento que a sociedade coloca pra gente desde que a gente é pequeno. Porque, pelo menos assim, pra mim, quando eu tinha uns 18 anos, 15 anos, eu achava que com 30 anos eu já ia estar feito na minha vida, ia ter tudo na minha cabeça planejado e ia ter conseguido um monte de coisa. Sendo que eu só tô bastante confuso, mesmo assim, com 27 anos eu tô completamente confuso. E eu sinto que minha geração toda parece que tem um pouco disso, sabe? A geração toda parece que foi prometido muita coisa pra gente, falar, se você fizer tal coisa, tal coisa, tal coisa, você vai conseguir o mundo, você vai conseguir tudo que você quer. E aí a gente meio que cresceu, foi fazendo essas coisas e falou, ok, não é assim que funciona, não é nem um pouco. E também tem todo esse rolê sobre tecnologia e como, sei lá, ela acaba consumindo a gente, acaba sendo até uma própria vilã na nossa vida. Tem até uma música que eu gosto muito que ele fala sobre a internet, ele coloca ela como o personagem principal e como a vilã ali daquela música que ele coloca. Porque o especial ele é meio que um musical também, então tem muitas músicas no meio dele. E... Mano, eu juro, tava um silêncio desgraçado. E aí eu comecei a gravar, começou a ter muito barulho, começou a ter furadeira, barulho de salto. É o universo conspirando contra mim, mas tudo bem, vamos lá, eu vou continuar fazendo esse vídeo. Mas então, nessa música ele coloca a internet como vilã. É meio que um jeito que eu vejo ela também. Eu gosto muito da internet, tá? Não tô falando que antes era melhor, porque não acho, eu acho que a internet facilita muita coisa, mas ao mesmo tempo, os algoritmos eles acabam fazendo a gente ficar muito preso nela e não de uma forma boa, sabe? Então por isso esse filme tá aqui. Se você é uma pessoa que também tem muitas questões na sua cabeça, talvez você vai gostar bastante. O segundo filme é o Tic Tic Boom. Ele é um filme que vai falar sobre a história do compositor Jonathan Larson e ele é estrelado pelo Andrew Garfield, o cara que fez aí Homem-Aranha, o segundo, né, Homem-Aranha, na real. E ele vai mostrar a história desse compositor que durante muito tempo ele trabalhou numa cafeteria. Ele começa a ficar um pouco pensativo sobre esse rolê de estar envelhecendo e sobre ainda perseguir seus sonhos, porque ele tá ficando muito velho para isso tudo. Então, é um filme que vai falar um pouco sobre isso. E mais uma vez aqui eu tô falando sobre um filme de um cara com 30 anos que tá perseguindo sonhos e tá um pouco questionando sua vida. Acho que tem um padrão aí, talvez, mas tudo bem. Alguém tá serrando alguma coisa? Eu juro, é muito silencioso aqui. E hoje, começaram a andar de salto, usaram uma furadeira e estão serrando alguma coisa. Só tem idoso morando aqui. Então, idoso começou a serrar alguma coisa. Então, assim, o que mais me pegou nesse filme foi muito sobre isso, sobre a pressão do tempo e a importância de seguir seus sonhos. E como tem muito esse dilema no próprio personagem, como as pessoas ao redor dele, sabe, acabam colocando essa pressão. Então, ele acaba, tipo, envelhecendo e vendo um amigo que tava, tipo, perseguindo os mesmos sonhos que ele, se conformando e falando, ok, não vai rolar, então eu vou seguir uma vida mais padrão, uma vida, tipo, mais possível. E ele vendo isso, o amigo dele, sabe, tipo, desistindo e conseguindo as coisas que você deveria conseguir na sua vida, enquanto ele continua tentando e morando, tipo, num lugar zoado, trabalhando na cafeteria, e ele vê a própria namorada também, tipo, falando com ele sobre isso, rola muitas pressões do lado e ele continua naquele dilema, tipo, o que eu faço aqui? Continuo seguindo? Não continuo? Só desisto? Entendo que não tem como? Então, se você também tem esse dilema de seguir uma vida mais artística ou seguir uma vida meio padrão, porque é isso que pedem que você faça, eu acho que esse é um filme que vai te fazer pensar bastante. E é meio triste, não é spoiler, porque é uma história real, então acho que não é um spoiler. Mas é muito triste ver que no momento que ele finalmente consegue o que ele
tanto queria, ele morre. Literalmente um dia antes da peça dele estrear na Broadway, que ele conseguiu finalmente o que ele queria, ele morre um dia antes. Então é bem triste, mas até hoje a peça dele está em cartaz, se não me engano. Pelo menos o legado dele como compositor e como artista ficou pra sempre, mas ele não conseguiu ver isso tudo, que é uma merda. Que horror. O filme acaba literalmente assim, sabe? Jonathan Larson morreu um dia antes da sua peça estrear. Caralho. Você não vai me fazer assistir isso. E agora a gente vai pro terceiro filme, que se chama Mr. Nobody. E aqui a gente vai ter um cara chamado Nemo Nobody. E ele consegue meio que andar pelas suas linhas temporais, sabe? Então, tipo, se ele tem um momento que ele toma uma decisão, ou pode tomar outra, ele consegue ver a vida dele nas duas decisões. Esse é um filme que tá nos preferidos, porque desde a primeira vez que eu assisti ele me fez ficar muito pensativo sobre esse rolê de uma decisão muito pequena pode afetar todo o seu destino. Então, aquele rolê de efeito borboleta, sabe? Tipo, um bater de asas de uma borboleta na China pode impactar um furacão no outro lado do mundo. E é um exagero, mas esse filme mostra um pouco sobre isso. Como, tipo, sei lá, por exemplo, um cadastro mal fabricado em outro país acaba ferrando com a vida desse cara porque ele não conseguiu correr o bastante para pegar um trem, que ele acabou tropeçando. Então, esse rolê de coisas pequenas poderiam mudar tudo. Um dia que você sai de casa, um dia que você não sai, um dia que você responde uma pessoa, um dia que você não responde, poderiam ser completamente decisivos na sua vida. É um bagulho que me faz ficar pensando muito, sabe? Por exemplo, eu já passei numa faculdade de André do Sul uma vez, eu fiz o SISU e tudo mais, e na primeira lista de chamada eu tinha passado, e eu não vi que eu tinha passado, porque tinham 2 cursos com o mesmo nome, e eu só vi um, eu não tinha percebido que tinha 2, que um era vespertino e o outro era matutino. Eu fui idiota, tá? Eu entendo, eu não tô colocando aqui, coitadinho de mim, só tô falando que uma coisa muito pequena mudou muito a minha vida. Aconteceu que eu acabei vendo o curso errado, e eu não fui pra Jandai do Sul naquele momento. Eu acabei passando depois de 6 meses e mudou completamente minha vida, sabe? Eu não ter ido pra Jandai do Sul e eu ter ido pra Ponta Grossa na época. Então, assim, eu fico completamente noiado com esse rolê de uma coisinha que você faz na sua vida poder mudar tudo. Tudo mesmo, assim. Esse filme mostra a todo momento isso, ele mostra como pequenos momentos mudaram completamente a vida do cara e o destino final dele de cada vida foi muito alterado por cada pequena coisinha, para cada pequena decisão que ele tomou, às vezes vindo dele, às vezes não vindo, às vezes só tipo azar da vida e às vezes algo que ele teve que decidir conscientemente. Então, se você é uma pessoa que noia muito sobre esse rolê de efeito borboleta e como as coisas podem mudar completamente com uma simples mudança, eu acho que você vai curtir bastante esse filme também. Em seguida, a gente tem aqui o clássico O Sétimo Selo. Ele é um filme dirigido por Ingmar Bergman e ele é o filme mais antigo aqui, ele é de 1957, então se você for assistir ele, tenha em mente isso, porque ele ainda é preto e branco, ele ainda tem uma linguagem muito diferente da que a gente tem hoje em dia, então assim, tenha um pouco de noção disso, tá? Mas ele é um filme muito bom, porque ele vai trazer aí um cara que tá voltando das cruzadas, então a gente tá na Idade Média aqui, e quando ele tá voltando das cruzadas, ele encontra com a morte, e a morte fala, é isso aí, cara, deu seu tempo, vamos aí, e ele se recusa, só que em vez de só se recusar, ele chega e fala, ok, vamos fazer um jogo então. Vamos jogar xadrez, e se eu ganhar, eu fico vivo, e se eu perder, você pode me levar. E a morte, até de um jeito meio debochado, aceita e tudo bem. Só que essa partida ela não começa e acaba, é uma partida que ela vai continuando por uma jornada, eles vão caminhando e vão jogando um pouco, aí caminham mais um pouco, jogam mais um pouco. E durante esse caminhar é que o filme se desenrola, e durante esse caminhar ele vai acabar encontrando mais pessoas, que a morte tem que levar, e a gente vai ver durante todo o filme todas as pessoas se perguntando sobre a vida, vendo a iminência da morte, entendendo que vão morrer e perguntando, tipo, é isso tudo? Acabou? E nessa jornada o filme traz muitas reflexões sobre a existência de Deus, sobre o que é justo, o que não é justo, sobre o próprio desejo de conhecer mais coisas, de ter mais conhecimento. Sabe essa coisa de ter medo de morrer sem ter todo o conhecimento que você quer? Essa coisa de você fazer uma lista de filmes, de livros, e pensar que você nunca vai completar essa lista, porque muito provavelmente você vai morrer antes de ler todos os livros, você não vai ter tempo para ver todos os filmes que você quer, você não vai ter tempo de conhecer todos os países que você quer. E a gente tem muitas vontades às vezes, a gente tem vontade de ter conhecimento, de viver, de fazer tudo possível. E hoje em dia, ainda mais, você tem muitas possibilidades, né? Antigamente talvez menos, mas hoje em dia a gente, sei lá, tem internet, a gente tem mais informação, então a gente sabe que existe muita coisa. E às vezes a gente tem muita vontade de ter muito conhecimento, de saber de tudo, de viajar, de ler, de assistir. E a questão é que você não vai conseguir fazer tudo isso. Então esse filme aqui, mesmo sendo em 57, ele consegue trazer muito esse questionamento. Esse questionamento de
você não vai ter tempo para tudo isso. E a sua morte iminente está aí na frente. Seja daqui um dia, uma semana, um mês, 10 anos, 5 anos, 20 anos. Uma hora você vai morrer e você não vai conseguir realizar tudo o que você quer. E assim, o Cavaleiro, em alguns momentos, ele tenta trazer uma outra conclusão sobre a vida, sobre tipo, ok, a vida não é isso. Como a morte já está tão iminente, ele sabe que não vai conseguir tudo o que ele quer, todo esse conhecimento. Ele só tenta, tipo, apreciar um pouco os pequenos momentos, sabe? Então tem um momento que ele senta pra comer com os camponeses que vivem da vida artística, que vivem como bobo da corte e tudo mais. E naquele momento ele começa a apreciar uns pequenos momentos, sabe? Uma risada aqui, um pôr do sol ali, essas coisas meio batidas e tudo mais. Mas que se for ver é meio que isso, você tem que aproveitar os pequenos momentos, porque se você ficar nessa ansiedade de querer saber de tudo e conquistar tudo e fazer tudo, você só não vai fazer nada e vai ficar parado no tempo e não vai conseguir conquistar nada, nem 1% do que você quer. Então essa mensagem é meio batida, mas às vezes é importante você entender que é importante você ter um dia de tédio e entender que aquele dia pode ser bom. Aquele dia no sofá descansando pode ser bom. Você não precisa estar todo momento tendo que saber de coisas e tudo mais, sabe? O último filme dessa lista é o filme Soul, da Pixar. Eu acho que esse é o mais conhecidinho. E como todo filme da Disney Pixar, ou como quase todo filme da Disney Pixar, porque tem um outro que é meio ruim, acaba te emocionando pra caralho. E esse aqui é um deles. Ele não me emocionou tanto quanto os filmes, mas me fez ficar muito pensativo. Porque aqui vai ter a história de um músico, é que ele dá aula de música e ele não tá completamente satisfeito com a sua vida, porque acho que quase como todo professor que dá aula de música tem uma frustraçãozinha ali de um dia, sabe? Querer ser mais reconhecido, de querer ter uma banda famosa e tudo mais. E aqui é o que acontece também. Ele tem uma banda que ele gosta muito de jazz, que toca ali na cidade dele, Nova York, e ele queria muito poder participar. E um dia ele consegue a oportunidade de fazer um teste para essa banda. E ele fica muito feliz que ele finalmente conseguiu uma chance. E quando ele tá indo para fazer esse teste para tocar, ele acaba morrendo. Ele cai no bueiro e morre. E ele vai pro mundo das almas. E ele fica completamente indignado que ele morreu. Porque, tipo, porra, finalmente eu consegui tudo que eu sempre quis. Eu consegui chegar no meu objetivo e eu morri. Então ele fica muito frustrado. E ele acaba conseguindo dar um jeito de fugir do mundo dos mortos, do mundo das almas, e voltar pra vida. E aí, nesse mundo das almas, ele acaba conhecendo uma outra alminha que ainda não foi pra vida, e o objetivo dela é não ir pra vida, enquanto o dele é ir pra vida. Então eles tentam fazer um acordo entre os dois, pra que os dois consigam o que eles querem. E assim, o que mais me pega nesse filme é que depois de muito esforço pra conseguir o que ele queria, e finalmente conseguir tocar na banda que ele sempre quis, ele acaba ficando meio, tipo, frustrado, porque ele queria tanto aquilo pra vida dele, e ele consegue aquilo, e aí logo depois ele só sente um grande vazio. Porque tipo, ok, tudo que eu foquei minha vida pra isso, eu consegui chegar, eu cheguei lá. E agora? Ele acabou de tocar na banda e a vida dele continua a mesma. Ele só saiu de lá e continuou a mesma pessoa, sabe? Pegou o teclado dele, foi pra rua e é isso. A vida dele continua a mesma coisa de antes. E isso me fez pensar muito sobre esse rolê de você colocar muito um grande objetivo na sua vida, focar todos os seus esforços para aquilo e fazer com que todo o resto fique vazio. Porque se você faz isso, quando você conseguir o que você quer, você não vai ter mais nada. Sua vida vai ficar completamente vazia. Sei lá, parece que no final ele acaba percebendo que toda aquela jornada que ele teve, e todas as pessoas que ele conheceu, toda a amizade que ele fez com aquela alminha que não queria ir pra vida, que queria ficar pra sempre no treinamento de almas, foi muito mais legal e foi muito mais divertida e foi algo muito mais memorável do que propriamente chegar no objetivo, sabe? Então é mais um filme que vai falar sobre aproveitar mais os pequenos momentos da sua vida e aproveitar as conexões que você tem no seu dia a dia, as pessoas que estão ao seu redor, e não focar completamente num grande objetivo que, se você conseguir chegar nele, você vai ficar vazio, sabe? Esse foi um filme que me fez pensar muito sobre isso, porque acho que todo mundo tem grandes objetivos que pensa, nossa, se eu tivesse isso, eu ia ser muito feliz. Quando às vezes, na verdade, não. Às vezes, se você chegasse naquilo, você ia ficar completamente vazio, porque você focou tanto naquilo que você esqueceu de viver. Você esqueceu as pessoas ao seu redor. E acho que essas vão ser as coisas que vão realmente importar no final, sabe? Bom, então é isso. Esses são 5 filmes que, se você tiver crises existenciais, tiver nos seus 20 e poucos anos, tiver com muitas dúvidas sobre a vida, talvez vão ser filmes pra você vai gostar bastante. Ou talvez você só entre numa grande depressão depois de assistir todos eles, porque você vai ficar questionando muita coisa na sua vida. Mas é isso, muito obrigado por assistir até aqui. Eu volto com mais um vídeo semana que vem. E é isso, o canal é um pouco sobre mim, falando sobre as coisas que eu tô assistindo, que eu tô lendo, falando um pouco sobre meus devaneios sobre a vida. É isso que eu gosto de fazer, eu gosto de falar sobre isso, é assim que eu me sinto bem, colocando minhas ideias pra fora. E se você se identificou, se inscreve aí. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.